Pai do Senhor a todos, boa noite, passando com a poderosíssima palavra do Senhor, a palavra que salva, que cura, que liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo e que nos leva para o céu. Quero deixar hoje, aleluia, Ezequiel 47, versículo 1 diz assim: O homem me levou de volta até a entrada do templo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, nesta noite, quer nos levar de volta ao lugar, aleluia, da onde nós jamais deveríamos ter saído, aleluia, que é dos seus pés, que é da sua presença, aleluia, porque essa passagem de Ezequiel 47, ela fala, aleluia, da profundidade, aleluia, a qual o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado a uma profundidade, aleluia, o Senhor tem nos chamado para que nós venhamos sair do raso, aleluia, de uma vida mediana, de uma vida, muitas vezes, de religiosidade, aleluia, para uma profundidade com o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem, aleluia, esse homem, aleluia, me levou de volta até a entrada do templo, aleluia, e no 3 diz assim: com a sua vara de medir, aleluia, o homem mediu 500 metros de direção da correnteza para o leste e me fez atravessar um rio ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Aleluia, esse homem, aleluia, está nos medindo nesta noite. Por vezes ele vem medir a nossa fé, por vezes ele vem medir, aleluia, como que anda a nossa vida diante dele, aleluia, como ele fez, aleluia, com Ezequiel, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele me fez atravessar o rio, e a água, aleluia, chegou aos meus tornozelos, aleluia, aleluia. Se o Senhor, aleluia, nesta noite vier medir a nossa vida, aleluia, aonde Ele encontrará, aleluia, aleluia, as águas, aleluia, as águas do Espírito, aleluia, aleluia, aonde será que elas estariam, aleluia, em nós? Será que nós estaríamos, aleluia, submersos pela água, pela presença de Deus? Será que nós, aleluia, estaremos no raso? Será que as águas estariam no tornozelos, como aqui está falando? Aleluia. E a água chegou aos meus tornozelos. Aleluia. Em seguida ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Aleluia. O homem, aleluia, do cordel de medir, ele está aqui nesta noite, ele está medindo, aleluia, a nossa vida, aleluia, está medindo, aleluia, a nossa fé, a nossa busca, ele está medindo a nossa intensidade, com que intensidade nós temos, aleluia, buscado ao Senhor, nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as águas, aleluia, subiu até os joelhos, mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia, até onde as águas do Espírito Santo de Deus, aleluia, as águas do rio, aleluia, dos rios de Deus estão, aleluia, em nossa vida. Será que elas estão até os tornozelos? Será que elas estão até os joelhos? Aleluia. Ou até a nossa cintura? Aleluia. A noite, aleluia, do Senhor, aleluia, nos chamar, aleluia, para uma profundidade maior. Aleluia, o Senhor está nos chamando para uma profundidade maior, como Ele chamou, aleluia, Ezequiel. E finalmente mediu mais 500 metros. Aleluia. Aleluia, e o rio era tão fundo, aleluia, que não podia atravessar.
era fundo demais para ser atravessado a nado. Aleluia. Aí ele me disse: homem mortal, preste muito atenção em tudo isso. Então o Senhor está querendo nos levar a uma profundidade aonde Ezequiel chegou às águas profundas, aonde, aleluia, ele já não dava pé. Aleluia, ele tinha que nadar. Aleluia. Aleluia, tão fundo, o rio era tão fundo que não podia atravessar. Era fundo demais para atravessar, a não ser a nado. O Senhor está nos chamando para nadar no rio da graça. Aleluia, o Senhor está nos chamando para nadar no rio do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos sair da superfície. Quantas vezes nós ainda estamos preso à superfície, quantas vezes nós ainda estamos presos à margem. Tem um louvor que diz, um louvor muito antigo, que eu conheço, que diz: Senhor, eu não quero ficar simplesmente na beira do rio. O rio está cheio e ele vazio. Aleluia. É um hino profético, aleluia, que a missionária Lucy, pastora Lucy, ela cantava, aleluia. Por muitos anos eu ouvi esse louvor. Senhor, eu não quero ficar só olhando a água que passa, ver o meu irmão mergulhado na graça. Preciso entrar nesse rio também. Não quero molhar somente os artelhos, nem me conformarei com águas pelos joelhos, chegando nos lombos, então se começa tudo melhorar. E quando a água me cobrir total, não quero sair mais desse manancial. Senhor, eu preciso para sempre no rio da graça nadar. Senhor, eu não quero ficar simplesmente na beira do rio, me sentindo frio, na alma um vazio, como se ao meu lado não houvesse ninguém. Senhor, eu não quero ficar simplesmente, aleluia, olhando meus irmãos na graça, mergulhando na graça, cheios do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da unção, aleluia, aleluia. Eu quero entrar nesse rio também. Não quero molhar somente os artelhos, nem me conformarei com águas pelos joelhos, chegando nos lombos, então se começa tudo melhorar. E quando a água me cobrir total, não quero sair mais desse manancial. Senhor, eu preciso para sempre no rio da graça nadar. Aleluia, que nós sejamos cobertos, aleluia, aleluia, pelas águas do rio, aleluia, para que nós possamos nadar no rio do Espírito de Deus, aleluia, entrar nas profundidades do Senhor, aleluia, para que a gente venha sair da mesmice, aleluia, da nossa vida espiritual, para que nós venhamos viver o sobrenatural de Deus, viver o sobrenatural de Deus na nossa vida pessoal, no nosso ministério, no nosso chamado, no nosso propósito. Aleluia. O Senhor, aleluia, tem mais para nós. Aleluia. Mas muitas vezes o Senhor, aleluia, está esperando, aleluia, aleluia, que nós venhamos entrar, aleluia, nas profundezas dele, nas profundezas do rio, da graça de Deus, aleluia, para receber aquilo que ele já tem preparado para nós. Mas muitas vezes no nosso dia a dia nós colocamos tantas coisas à frente do Senhor, nós colocamos no nosso dia a dia tantas demandas, né? Muitas vezes o tempo, né? Nós somos
péssimos administradores do nosso tempo, nós não conseguimos conduzir a nossa vida, não conseguimos ser mordomos do tempo, né? E nós, aleluia, muitas vezes roubamos a Deus com o nosso tempo também. O tempo que é para Deus nós roubamos, aleluia, e nós deixamos de viver, aleluia, como esse homem, né, que teve essa experiência sobrenatural, aleluia, através, aleluia, de uma passagem que fala de um rio, e o Senhor levou ele propositalmente, aleluia, para ter uma experiência, aleluia, mostrando para ele, aleluia, que assim é o homem que está na presença de Deus, aleluia. Quanto mais ele entra, quanto mais ele se aprofunda, quanto mais ele se achega a Deus, como diz a palavra, mais o Senhor se achega a ele. Quanto mais ele entra na presença de Deus, aleluia, quanto mais ele nadava, mais as águas iam subindo. Primeiro ela chegou nos tornozelos, aleluia. Quantos de nós ainda estamos com as águas nem sequer nos tornozelos? Quantos de nós ainda estamos com as águas nos pés, somente molhando os pés? Aleluia, aleluia. Quantos estão com as águas nos tornozelos? Aleluia, muitos já estão um pouco mais adiantados com as águas nos joelhos. Aleluia, quantos estão com as águas na cintura. Aleluia, mas nesta noite o Senhor está nos convidando, aleluia, para que nós venhamos, aleluia, ser cobertos por essa água, aleluia, sermos cobertos pela presença do Senhor, aleluia, que ela venha tomar as nossas vidas, que nós possamos ser tomados pelo Espírito Santo de Deus, entrarmos no Santo dos Santos, temos, né, que nós já temos o livre acesso, aleluia, o véu foi rasgado de alto a baixo, nós temos, aleluia, aleluia, essa liberdade, essa condição de entrar na presença do Senhor, aleluia, como tem um hino também que fala assim, que aquele que já entrou no Santos dos Santos, aleluia, o Senhor nos espera, aleluia, no lugar secreto, no Santo dos Santos. Quem viveu, quem entrou, quem já experimentou dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Aleluia, porque deseja a glória do Senhor. Quero dizer que muitas vezes, aleluia, aleluia, quando o Senhor fala para nós que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira, que o Senhor está nos chamando para viver algo, aleluia, espiritualmente maior do que aquilo que um dia nós vivemos, aleluia, mas muitas pessoas acham que já estão velhos demais, que o tempo já se passou e que Deus não tem mais algo na sua vida. Quantas vezes eu pensei, Senhor, diante de tudo que eu vivi na presença de Deus, aleluia, aleluia, e até pessoas chegaram a profetizar para mim, porque aquilo que você viveu na glória da primeira casa, você nunca mais vai viver. Eu rejeito isso em nome de Jesus, porque o que eu vivi realmente eu não vou viver, porque o Senhor é Deus de coisas novas, o Senhor não é Deus de repetições, aleluia, e tudo que Ele faz se renova, aleluia, tudo se renova a cada dia, então, aleluia, se eu vivi uma glória, se você vive uma glória, aleluia, vai depender de mim e de você, aleluia, para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, para que a glória da segunda casa na nossa vida espiritual, no nosso ministério, no nosso chamado, seja maior do que a primeira. Nós temos que entrar, aleluia, no rio, aleluia, nós temos que entrar na presença do Senhor, porque Ele está nos chamando, aleluia, como Ele chamou, aleluia, aleluia, Ezequiel, aleluia, Ele nos chamou, aleluia, aleluia, Ele está nos chamando nesta noite, aleluia, Ele falou, homem mortal, preste muita atenção em tudo isso, então o homem me levou de novo para a margem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores,
aleluia, nos dois lados. Árvores também significam pessoas. Então, quando ele voltou cheio do Espírito Santo, alabassúria, aleluia, ele voltou para a margem, aleluia, novamente, aleluia. E quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados, aleluia. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, alabassúria, o Senhor vai colocar, aleluia, muitas árvores, muitas pessoas, aleluia, para você cuidar, para você orar, para você interceder, aleluia, para você ajudar no caminho, porque muitas pessoas precisam de ajuda para caminhar, para prosseguir, aleluia. Muitas pessoas caminham, aleluia, 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 porque elas nos vêm caminhando. Muitas vezes nós achamos que, que ninguém está vendo a sua caminhada, que ninguém está olhando, aleluia, mas sempre tem alguém que está olhando, aleluia, a tua fidelidade, a tua dedicação, o teu empenho, a tua perseverança, e muitas pessoas caminham, aleluia, porque você está caminhando, ou vão caminhar porque, aleluia, elas veem a tua fidelidade a Deus, e uma hora o Senhor também a chamarão para andar contigo, aleluia. Então ele disse: esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Aleluia. Pode o mar Morto dar alguma coisa boa? O mar já fala morto, o Mar Morto. Aleluia. Aleluia. E esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Aleluia. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada vire doce. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que tremendo. Aleluia. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire doce. Aleluia. É assim que o Senhor faz, alabassura e canta lamanaia, em todo lugar por onde esse rio passar. Aleluia. Todo tipo de animais e de peixes o rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas. Aleluia. E ela trará vida por onde passar. É assim que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Aleluia. Por onde, aleluia, esse rio passar, esse rio é Jesus Cristo, ele está na nossa vida. E por onde ele passar, aleluia, haverá vida. Nós, aleluia, teremos vida e essa vida também alcançará muitas outras pessoas, aleluia, alcançará, aleluia, o Mar Morto. Muitas pessoas representam o Mar Morto, aleluia, e por onde esse rio passar, aleluia, através das nossas vidas, aleluia, o Senhor vai fazer uma grande obra na vida de pessoas, alabassura e canta, alabassaia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida onde passar. Você foi chamado para trazer vida, para levar vida através de Jesus Cristo, o rio da vida. Aleluia. Por onde você passar, aleluia. Seja no teu trabalho, seja na tua igreja, seja no teu ministério, seja na escola, na faculdade, aleluia. Desde a fonte de Gedi até a Geglaim, haverá pescadores na praia do mar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, aleluia. Peixe também significam almas, pessoas, aleluia. E muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas os brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal.
Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo, as suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Aleluia. Darão frutas novas todos os meses. Aleluia. Pois são regadas pelo rio que vem do templo. Aleluia. Aleluia. Nós sabemos que as árvores, elas só dão frutos nas suas estações próprias. Aleluia. Elas têm as estações certas para elas darem frutos. Aleluia. Mas aqui está falando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que as suas folhas nunca murcharão. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses. Aleluia. Pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Assim será na minha vida e na sua vida. Aleluia. As frutas servirão de alimento. Aleluia. E as folhas de remédio você terá, aleluia, alimento, aleluia, para oferecer, aleluia, e você terá remédio, aleluia, também, aleluia, para oferecer para aqueles que estão precisando, aleluia. Então, quando nós entramos verdadeiramente por esse rio, aleluia, por essa presença gloriosa e sermos encharcados e sermos tomados, cobertos pela presença, pela glória do Senhor, o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor fará, aleluia, verdadeiramente aquilo, aleluia, que Ele já tem proposto fazer nas nossas vidas, mas é necessário descer, né? Nós estamos vivendo um tempo de religiosidade, aleluia, mas o Senhor tem nos chamado para um tempo, aleluia, aleluia, onde nós venhamos viver verdadeiramente, aleluia, algo que Ele já tem preparado para nós, aleluia, algo que Ele já tem preparado para nós e que muitas vezes nós mesmos estamos adiando quando nós não o buscamos da maneira que nós devemos buscar, nós ainda não estamos vivendo, aleluia, aleluia, nós às vezes ainda estamos vivendo aquém daquilo que o Senhor tem para nós, porque nós não temos buscado a Deus como nós deveríamos, aleluia. Nós ainda não estamos vivendo o que outras pessoas não vivem, o que muitos não vivem, porque nós não estamos fazendo, aleluia, o que ninguém quer fazer. Aleluia, então o Senhor tem nos chamado nesta noite, nós somos um Ezequiel, que o Senhor está nos chamando, nos convidando a entrar, aleluia, aleluia, por esse rio da graça, aleluia, entrar na presença do Altíssimo, aleluia, aleluia, para que nós venhamos sair, aleluia, da mediocridade, da religiosidade, do raso, aleluia, aleluia, literalmente do raso. Muitas vezes nós estamos literalmente no raso, aleluia, podendo viver uma profundidade maior, uma experiência maior, algo sobrenatural da parte de Deus, aleluia, mas é preciso se lançar, é preciso querer, é preciso desejar, é preciso, aleluia, pedir ao Senhor, aleluia, que o Senhor venha nos ajudar, aleluia, a adentrar nesse rio, porque o homem do cordel de medir, aleluia, está medindo nossas vidas hoje, aleluia, e ele está medindo até onde que está indo, aleluia, a nossa fé, até onde que está indo a nossa oração, até onde que está indo a nossa adoração, até onde que está indo, aleluia, aleluia, a nossa vida diante de Deus. Muitas vezes nós estamos literalmente no raso, nós ainda estamos nadando no raso, aleluia, e o Senhor está nos chamando para uma profundidade nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me incluo nessa oração, nesta noite, eu me incluo nessa palavra, porque o Senhor tem nos chamado, Senhor, a viver o sobrenatural na Tua presença. O Senhor está nos chamando a viver, Senhor, o que poucos vivem e a fazer também o que poucos querem fazer, Pai, para viver, Senhor, o que ninguém
o que ninguém vive, Pai. Nós temos que saber que nós precisamos, Pai, pagar o preço, Pai. Aleluia, Senhor. Nós temos que te buscar, Senhor. O Senhor deseja, Senhor. Aleluia, Senhor. Que nós venhamos ter experiências mais profundas, que nós venhamos sair literalmente do raso da nossa vida de oração rasa, da nossa vida de comunhão rasa, da nossa vida de palavra rasa, da nossa vida de adoração rasa, Senhor, para uma vida de profundidade na Tua presença. Vem derramar da Tua graça, do Teu Espírito Santo, vem nos renovar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a glória da segunda casa, aleluia, onde diz em 2 Crônicas, Pai, aleluia, Senhor, aleluia, que eles não conseguiam ficar de pé diante da Tua glória, Senhor, aleluia. Deus, os sacerdotes, Senhor, eles não conseguiam ficar de pé diante da Tua glória, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença mais fortemente na nossa vida, nós queremos nos encontrar mais, aleluia, contigo, queremos ter mais experiências contigo, queremos ter mais visões contigo, queremos ter mais discernimento, sabedoria, queremos ter mais conhecimento, queremos ter tudo aquilo que o Senhor já tem, Senhor, aleluia, designado para nós, mas que falta nós tomarmos um posicionamento na Tua presença, Pai, para viver, Senhor, o sobrenatural, Senhor. E o Senhor levou Ezequiel às águas, Senhor, para que ele entendesse, Senhor, qual é o nível, aleluia, até que nível ele poderia chegar, Pai, aleluia, aleluia, saindo das águas, Senhor, aleluia, nos tornozelos até as águas que cobriram ele, Senhor, as águas do Espírito Santo de Deus, Pai, que as Tuas águas, Senhor, venham nos cobrir, Senhor, que a Tua presença venha nos cobrir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, vem com a Tua água, Senhor, vem com a Tua água nesta noite sobre a nossa vida, Senhor, que nós possamos ser pessoas que venhamos transbordar da Tua presença, sermos encharcadas pela Tua presença, pela Tua glória, Pai, porque a única forma de nós fazermos a diferença nesse mundo, Pai, é se nós formos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Não há outra forma, Senhor, de nós fazermos a diferença, Pai, na nossa casa, na nossa família, Senhor, no nosso trabalho, em todos os meios que nós estivermos, Pai, se nós não formos pessoas, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo. Deus, em nome do Senhor Jesus, venha nos encharcar com a Tua glória, venha nos encharcar com a Tua presença. Deus, em nome do Senhor Jesus, é que eu te peço nesta noite, Pai, nos visita, Pai. Nós não queremos ficar somente na beira do rio, nos sentindo triste, na alma vazio. Aleluia, como se ao nosso lado não houvesse ninguém. Nós também não queremos ficar só olhando, aleluia, o nosso irmão, a nossa irmã cheia do Espírito Santo, cheia do fogo, do poder, e nós frios e distantes da Tua presença. Nós queremos entrar nesse rio também. Não quero molhar somente os artelhos, não quero que as águas cheguem somente aos joelhos, Pai. Mas chegando nos ombros, Senhor, tudo começa a melhorar. Vem descer com a Tua água, com o Teu rio sobre nós nessa noite, Senhor. Vem nos fazer transbordar da Tua presença, Pai. Venha nos encharcar, venha nos molhar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos leva, Senhor. Nos toma pela nossa mão, como o Senhor fez com Ezequiel, Senhor. Senhor, nos leva a esse rio, Pai, a entrar nesse rio, Senhor. O rio da Tua presença, o rio da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos viver, Senhor, a vida que o Senhor deseja que nós vivamos, Pai. Não a vida que muitas vezes nós estamos vivendo, Senhor, uma vida, aleluia, uma vida fria, uma vida distante, uma vida além, aquém daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, porque por onde esse rio passar, tudo ele vai transformar, Pai. Esse rio é o Senhor na nossa vida, Pai. E quando nós estivermos cheios desse rio, Pai, nós vamos, Senhor, transbordar nas pessoas, transbordar na nossa família,
transbordar, Senhor, por onde esse rio passar, tudo Ele vai transformar. Aleluia, Senhor, esse rio é o Senhor, Pai. Esse rio é o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, Tu és o rio, Pai. Aleluia, Senhor, Tu és a fonte, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, nós temos a fonte, Pai. Aleluia, nós não precisamos de outras fontes. Tu és a fonte a jorrar, Senhor. A fonte, aleluia, da vida eterna. A fonte que nos dá sabedoria, que nos dá condições para nós vivermos aquilo que nós precisamos, Senhor, para sermos quem o Senhor nos chamou para ser, Pai. Vem com sabedoria, vem com revelação, vem com visão. Aleluia, Senhor, vem com poder, vem com glória. Toma nossas vidas nas Tuas mãos nesta noite, Pai. Aleluia, Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos enche do Teu Espírito Santo, Pai, porque a Tua palavra disse, aleluia, aleluia, em Apocalipse, Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ficai em Jerusalém, aleluia, até que do alto sejais revestidos de poder, aleluia, e descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, e nós seremos cheios da Tua presença, cheios da Tua glória. Esse rio é o Teu Espírito Santo, Pai. Desce sobre nós, Senhor, faz de novo como da primeira vez. Batiza-nos de novo com Teu fogo, batiza-nos de novo com Teu poder, com a Tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus, faz de novo, Pai. Nós desejamos novamente sermos, aleluia, encharcados, Senhor, cheios da Tua glória, cheios da Tua presença, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, que Deus esteja abençoando a todos, que essa palavra possa falar ao coração, aleluia, daqueles que creem e daqueles que desejam mais de Deus, porque esse rio, aleluia, ele está, aleluia, aleluia, aqui nesta noite, aleluia. E esse rio é Jesus, que nós possamos entrar, aleluia, por esse rio e sermos transformados, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.